Acaso existe qualquer fundamento na palavra de Deus para a existência de campanários, cruzes e outras coisas que são construídas nessas assim chamadas igrejas? Será que existe qualquer base na palavra de Deus para chamar esses edifícios de igreja? A definição bíblica de igreja é uma reunião de crentes que, pelo Evangelho, foram chamados para fora, tanto dentre os judeus quanto dentre os gentios, e são unidos em um único corpo, a Cristo, sua cabeça no céu, pela habitação do Espírito Santo. Que autoridade nos dá a palavra de Deus para estabelecermos igrejas denominacionais ou não denominacionais em meio ao testemunho cristão, quando as Escrituras condenam a criação de seitas e divisões entre os crentes? Com que autoridade vinda de Deus os cristãos denominam suas chamadas igrejas como presbiteriana, batista, pentecostal, aliança, cristã, reformada, anglicana, etc., quando não há na Bíblia instruções para nos reunirmos em qualquer outro nome, além do nome do Senhor Jesus Cristo? Com que autoridade os cristãos denominam grupos eclesiásticos em honra de proeminentes e dotados servos do Senhor, como luterana, de Martim Lutero, ou menonita, do Menno Simons, metodista wesleyana, de John Wesley, e etc., quando as Escrituras denunciam a formação de grupos de cristãos em torno de um só líder na igreja? Que autoridade os homens receberam de Deus para estabelecerem igrejas segundo distinções nacionais, como Igreja da Inglaterra, Irmãos Menonitas chineses, e Igreja Ortodoxa Grega, Batista Filipina, Igreja de Deus Alemã e etc., quando as Escrituras nos dizem que não existem distinções nacionais ou sociais na Igreja de Deus? Que autoridade têm os cristãos para ornamentarem seus lugares de adoração à semelhança do tabernáculo e do templo da ordem judaica do Antigo Testamento? Muitos desses edifícios chamados igrejas são ornamentados com ouro e outros materiais preciosos. Muitos desses edifícios chamados igrejas têm um altar. Outros têm parte do prédio destacada como sendo mais sagrada do que outras. Que autoridade têm os cristãos para emprestarem coisas assim do judaísmo, quando a Bíblia indica que o cristianismo não é uma extensão da ordem judaica, mas possui um caráter totalmente novo de aproximar-se de Deus? Acaso existe qualquer fundamento na palavra de Deus para a existência de campanários, cruzes e outras coisas que são construídas nessas assim chamadas igrejas? Será que existe qualquer base na palavra de Deus para chamar esses edifícios de igreja? A definição bíblica de igreja é uma reunião de crentes que, pelo Evangelho, foram chamados para fora, tanto dentre os judeus quanto dentre os gentios, e são unidos em um único corpo, a Cristo, sua cabeça no céu, pela habitação do Espírito Santo. Que autoridade as Escrituras dão para colocar um homem na igreja, os chamados ministros ou pastor, para conduzir a adoração? As Escrituras ensinam que o Espírito de Deus foi enviado ao mundo para guiar a adoração cristã. A Bíblia indica que é o Senhor, por intermédio do Espírito, quem reside a Assembleia dos Santos e dirige os procedimentos do modo como lhe apraz. Com que autoridade das Escrituras os cultos de adoração nessas igrejas são organizados com antecedência? E olha, em algumas se costuma distribuir programa descrevendo a ordem como se dará a adoração naquele dia, em particular. Com que autoridade das Escrituras esses cultos nas igrejas são chamados de adoração? Quando eles geralmente se constituem de apresentações musicais e de um homem ministrando um sermão? Que autoridade no Novo Testamento dá para se utilizar instrumentos musicais na adoração cristã? A adoração cristã é aquela que produz no coração, pelo Espírito de Deus, e não por meios mecânicos através das mãos humanas. Com que autoridade das Escrituras são repetidas orações escritas previamente e impressas em livros de oração durante as reuniões da igreja? A Bíblia diz que não deveríamos usar as vãs repetições nas nossas orações, mas que estas deveriam ser nossas próprias palavras saídas do coração. Que autoridade há para se ensaiar os salmos nos chamados cultos de adoração, quando os salmos expressam os sentimentos de pessoas que não estavam sobre o fundamento cristão e nem conheciam os privilégios cristãos? Por que a maioria das igrejas celebra a ceia do Senhor uma vez por mês ou a cada 3 meses, quando o costume da igreja nas Escrituras, inicialmente estabelecido pelo ministério de Paulo, era de se partir o pão a cada dia do Senhor? Que autoridade há nas Escrituras no Novo Testamento para se designar um coro de cantores treinados para ajudar na adoração cristã? Que autoridade há nas Escrituras para o uso de vestimentas especiais durante os cultos de adoração cristã? Os corais costumam estar vestidos assim, e dependendo do lugar,
o ministro, ele também usa uma vestimenta característica. Que autoridade tem essas igrejas para permitir que as mulheres preguem e ensinem publicamente, quando a Bíblia diz que o papel da irmã não é de atuação pública na igreja, seja na administração, seja no ensino e pregação? As Escrituras dizem que elas devem permanecer em silêncio na Assembleia. Que autoridade há para as mulheres dessas igrejas orarem e profetizarem, ou seja, ministrarem a palavra, com suas cabeças descobertas, quando a palavra de Deus diz que deveriam cobrir a cabeça? Que autoridade as Escrituras dão para permitir que apenas certas pessoas, como pastor ou ministro, se ocupem do ministério da palavra de Deus? Por que não há liberdade nessas igrejas para todos os que forem capacitados ministrarem, guiados pelo Espírito? A Bíblia ensina que quando os cristãos se reúnem em assembleia, todos os varões devem ter liberdade para ministrar conforme o Senhor guiá-los por intermédio do Espírito. Que autoridade as Escrituras dão para apoiar a ideia de que uma pessoa precisa ser ordenada para estar no ministério? Não existe na Bíblia um pastor, um mestre, um evangelista, um sacerdote que tenha sido ordenado para pregar ou ensinar. As Escrituras ensinam que o simples fato de uma pessoa possuir um dom espiritual é a sua garantia para usá-lo. Que autoridade as Escrituras dão para fundamentar a ideia de que existem hoje no mundo homens que teriam poder para ordenar outros? Onde eles conseguiram tal poder? Acaso existe qualquer autoridade para dar às pessoas títulos de pastor, como por exemplo, Pastor João? Quando nas Escrituras esse dom nunca foi atribuído a alguém com título? Onde, nas Escrituras, existe autoridade para fazer um homem o pastor de uma igreja local, quando as Escrituras nunca falam do dom de pastor como um ofício local? Com que autoridade das Escrituras os assim chamados ministros se denominam a si mesmos como reverendos, quando a Bíblia diz que reverendo é o nome do Senhor? Alguns clérigos adotam o nome padre, ou seja, pai, apesar das Escrituras deixarem bem claro que não deveríamos chamar ninguém de pai. Outros adotam o título de doutor, o que significa mestre ou instrutor em latim, quando as Escrituras também dizem para não procedermos assim. Seria a escolha de seu pastor ou ministro por uma igreja uma prática com base nas Escrituras? O procedimento usual é que o candidato a pastor seja convidado por uma igreja para ter a oportunidade de provar que é qualificado para o posto ministrando alguns sermões. Se a sua pregação for aceitável, então a igreja, geralmente através de um corpo de diáconos, irá elegê-lo para ser o pastor local. Estaria esse procedimento de acordo com a palavra de Deus? Responde aí. Onde nas Escrituras há autoridade para essas igrejas escolherem seus anciãos? Não existe na Bíblia uma única igreja que tenha escolhido seus anciãos. Com que autoridade das Escrituras as igrejas tornam alguns dias santos e observam festas cristãs como Sexta-feira Santa, Dia de Todos os Santos, Quaresma, Natal, etc. As Escrituras dizem que o cristianismo não tem nada a ver com épocas e dias especiais. Que autoridade das Escrituras tem aqueles que ministram nos púlpitos dessas igrejas para ensinar doutrinas erradas como a teologia do pacto, amilenialismo, uma palavra até difícil para falar que eu tive que repetir várias vezes, segurança condicional, purgatório, absolução, guarda da lei, etc. Acaso existe autoridade das Escrituras para se promover reuniões de testemunhos, onde um homem se levanta e diz para a sua audiência como ele foi salvo, geralmente descrevendo sua vida passada de pecados? Que autoridade há no Novo Testamento para se recolher dízimo, ou seja, 10% da receita da audiência, quando o dízimo é claramente uma lei mosaica dada para Israel? Onde há nas Escrituras base para campanhas para se levantar fundos e pedir doações de audiência mistas de salvos e perdidos nessas igrejas? A Bíblia indica que os servos do Senhor não tomavam coisa alguma das pessoas deste mundo que não eram salvas quando eles pregavam o evangelho a elas. Seriam os seminários e escolas bíblicas o modo de Deus para preparar um servo para o ministério? Conceder e receber diplomas e títulos como doutor em divindade seria uma prática fundamentada nas Escrituras? A Bíblia diz que não devemos dar títulos honoríficos uns aos outros. Será que existe qualquer fundamento na palavra de Deus para essas igrejas enviarem ministros e pastores para determinado lugar para executarem uma obra para o Senhor? Costumamos ouvir comentários como: o pastor fulano foi enviado para tal organização. As Escrituras mostram que Cristo, a cabeça da igreja, o Senhor da seara, é quem envia os seus servos para a obra que Ele preparou para eles, por meio da direção do Espírito, e que a igreja deve tão somente reconhecer isso
estendendo ao servo a destra a comunhão. Onde nas Escrituras vemos a ideia da igreja ser uma organização que ensina? Costumamos ouvir pessoas dizendo: nossa igreja ensina que... Na Bíblia, não vemos a igreja ensinando, mas sendo ensinada por indivíduos que são levantados pelo Senhor.